Oi, Exec no Brasil. Aqui é a Camila. Eu sou NST Consultant do Tier 2 de IDE. E nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre Post Experience e como finalizar uma experiência completa de um EP. Nesse vídeo a gente vai estar falando sobre o que é Post Experience, como entregar os standards que estão inclusos nessa parte do processo, como garantir completeds e também quais são os touchpoints principais que a gente tem com o EP. Dentro do flow do consumidor, Post-Experience vem logo depois de Experience. Isso significa que esse é o momento que a gente já entregou praticamente todos os standards que a gente tinha para entregar e também é um momento de transição de Finished para Completed. Quando a gente olha para os 16 Standards, os dois únicos standards que precisam ser entregues durante o Finished são o The Brief with Isaac Home, que na verdade é um standard entregue por ODX, e o Depart Support, que é um standard entregue por ICX. E esses são os dois standards que a gente vai focar nesse vídeo. Então, como entregar cada um desses dois standards? Em relação ao Departure Support, esse é um standard entregue por ICX. Em alguns países, é necessário alguns procedimentos legais para que a saída do EP seja efetuada. Mas quando a gente pensa no contexto de Brasil, não existe nenhum, até então, não existe nenhum procedimento legal obrigatório para que o EP possa sair do Brasil. Mesmo assim, esse standard ainda deve ser entregue e é por isso que você tem que ter um material de instrução de como deixar o país. Esse material pode ser tanto um on-page, como o exemplo do lado, ou então um e-mail com tais instruções. Esse material pode ter instruções bem gerais, como quanto tempo antes o EP tem que sair de casa para poder chegar no aeroporto a tempo, qual é o tipo de transporte que esse EP pode usar para chegar no aeroporto, enfim, coisas relacionadas à sua cidade e realmente instruções bem generalistas. Já em relação ao The Brief with Isaac Home, esse é um standard que é entregue por ODX. E aí, o nosso papel como ICX é garantir que o ODX realmente entregue esse standard. A pergunta que está na survey é se o EP foi ou não convocado por ODX para realizar o debrief ao final da sua experiência. Então, o que a gente precisa fazer como ICX é garantir que antes que o EP preencha a survey, esse contato seja feito por ODX. Então, literalmente, chamar o ODX no WhatsApp, por e-mail, enfim, o que seja, e garantir com que ele convoque o EP para fazer o debrief. Bom, já que Post Experience é um momento de transição de Finished para Completed, esse é claramente o momento que vocês têm para garantir de vez os seus completeds. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho agora. Para garantir os seus completeds, obviamente, além de entregar todos os standards, o que você precisa fazer é garantir o preenchimento da NPS e da survey. Eu resolvi dividir em dois cenários como garantir o preenchimento da NPS e da survey de forma correta. Então, o primeiro cenário é quando o finish do seu EP cai na data certa da finalização do projeto e ele ainda está no Brasil para fazer a reunião de fechamento. Esse é o melhor cenário que a gente pode ter e é o cenário com que vocês devem trabalhar. Então, como fazer isso acontecer? Dê o Realize no Expa na data certa. E aí, isso para vocês não se confundirem depois. Garanta que o seu EP comprou as passagens para o dia certo. Então, checa se o seu EP realmente está indo embora na data que ele deveria ir e não está indo embora, tipo, uma semana antes. E aí, por último, organize-se para realizar a reunião de fechamento. Então, o ideal é que você preencha a survey junto com o seu EP presencialmente através da reunião de fechamento. Bom, e aí como garantir o seu completed, né? Marque a reunião de fechamento presencial na última semana de trabalho dele e aí preencha a NPS e a survey em conjunto. A ideia é garantir que o EP entenda quais são as perguntas, porque às vezes as perguntas não são muito claras e em que momento cada standard foi entregue. Às vezes os EPs não se lembram exatamente qual foi o momento, ou se aquele standard realmente foi entregue, e se você está preenchendo junto com ele, você consegue explicar e mostrar para ele qual foi esse momento. E aí, essa é a maneira mais fácil de garantir o seu completed. O segundo cenário é quando o finish do seu EP só caiu depois que ele saiu do Brasil e você não conseguiu fazer a reunião de fechamento presencial. E aí, como que isso geralmente acontece? Tem 3 pontos que geralmente levam isso a acontecer. O primeiro deles é Realize dado em momento errado. Então, quando você coloca o Realize no Expa, um mês depois só que o EP realmente foi Realize. E aí isso atrasa a data que cai o Finished no Expa.
O segundo é o EP precisou ir embora antes de dar o tempo de término do projeto. Então, o EP comprou passagem errada ou por algum motivo ele precisou voltar para o país dele e aí ele não conseguiu completar a experiência. Ou então, por último, a falta de organização para a realização de reunião de fechamento. Então, você não se organizou para que a reunião fosse marcada e aí ela não foi feita. Esse não é o cenário ideal, mas mesmo assim ainda dá para garantir o seu completed. Então, caso o seu EP não esteja mais no Brasil e ele ainda não preencheu a Survey NPS, o que você precisa fazer é marcar um chat com o EP e aí fazer a reunião de fechamento de forma online. E aí você preenche a NPS e a Survey da mesma forma que você faria presencialmente com ele. E a ideia aqui é a mesma do cenário anterior, de fazer com que o EP entenda as perguntas e qual momento que cada standard foi entregue. Bom, por último, os principais touchpoints com os EPs durante o post-experience é o envio do material em relação ao departure suporte e também a visita de fechamento, que pode ser feita tanto online como presencial. E é isso, gente! Se vocês tiverem alguma dúvida, essas são as minhas informações e eu estou super à disposição, então podem entrar em contato comigo.